Então tá. Eu vou mostrar o Photoscan porque é o que eu tô trabalhando já, né, há bastante tempo, mas tem outros softwares. A lógica de funcionamento é basicamente a mesma, né, vai depender dos comandos do programa. Então, esse é o Photoscan, não sei se todo mundo já trabalhou, não vou ficar detalhando muito questão de interface, né, vou mostrar mais a relação do workflow mesmo. O Photoscan ele é bem simples, basicamente o workflow que a gente tem, ele tá todo aqui, em sequência. Então eu só vou conseguir ir para a próxima etapa depois que eu processar a primeira, só seguir aqui, é bem fácil, mas tem alguns detalhezinhos, né, que eu vou explicar. Eu vou abrir um processamento novo aqui para mostrar, né, quando a gente abre o Photoscan, ele vai estar sem nada. Esses quadradinhos azuis aqui a gente chama de chunk. No Photoscan, eu tenho como fazer vários processamentos, então cada chunk desse é um modelo que eu processei. E tá tudo dentro do mesmo arquivo. Isso é interessante porque eu posso fazer processamentos diferentes e depois juntar eles. Então, é uma opção bem legal, né? Então, nesse íconezinho aqui eu posso criar um chunk novo. Então, aqui é um processamento novo. Primeira coisa que eu vou fazer é inserir as imagens. O legal do DSM é que como ele vai fazer essa associação e gerar a coordenada tridimensional dos pontos, eu não preciso inserir os parâmetros de calibração da câmera. Ele já identifica isso para mim. Inclusive, se eu vim aqui em Camera Calibration, esse aqui não vai ter porque não tem nada, né? Mas se eu pegar esse aqui que eu tava trabalhando, já tem aqui todos os padrões das câmeras que eu utilizei. No caso, eu utilizei 3 câmeras, mas aqui tem várias. Canon é a minha máquina, que eu fiz as fotos terrestres. Só que como eu tirei com zoom diferente, né, com a distância focal diferente, ele entendeu como se fosse uma nova câmera, né? Por isso que tá repetido. Mas aqui eu tenho todas as fotos e os parâmetros do drone também, que foram... Aqui tá um pouquinho de tudo. Eu misturei fotos de 3 câmeras diferentes, né? Mas eu tenho tudo aqui, então... É uma coisa a menos, né? No caso das outras técnicas de fotogrametria, eu precisaria fazer a calibração da câmera no Photomodeler, por exemplo, e inserir os parâmetros de calibração. Aqui no DSM a gente não precisa. Tá, então indo para o processamento novo, né? Primeira coisa que eu vou fazer é adicionar as fotos. Eu posso vir nesse íconezinho aqui, ou eu posso vir aqui no Workflow mesmo, né? E adicionar fotos ou adicionar uma pasta de fotos. Então, deixa eu pegar fotos. Tá, eu vou pegar só algumas aqui para mostrar, né? Ele já vai mostrar aqui. Aqui é o meu workspace, né? A sequência do meu fluxo de trabalho. Aqui é a 3D View, onde vai aparecer o meu modelo 3D, e aqui são as imagens que eu acabei de inserir. Então, inserir as fotos, ele vai mostrar aqui a pastinha, né? 0 de 48 fotos alinhadas. Segundo passo, é só clicar aqui em alinhar fotos. Tá, em relação a essas configurações, não precisa mexer em nada a princípio, são configurações mais avançadas. O que eu geralmente mexo é a qualidade, né, a precisão que o software vai trabalhar. Isso é uma coisa que vocês têm que testar, o ideal é cada um testar no seu computador, porque dependendo do processador que tiver, o processamento vai ser mais lento, vai ser mais rápido, ou ele nem vai processar. O meu, eu processei 550 fotos com qualidade alta, o meu computador superaqueceu. Foi terrível. Então, se eu trabalhar com qualidade média e baixa, funciona que é uma beleza. Eu posso trabalhar com bastante foto, mas qualidade alta ele já pesa um pouco. E o meu processador é um processador bom, teoricamente, né? Então, são testes que tem que ir fazendo. O ideal é ir processando um conjunto de fotos no low, depois testa no médio. Se o computador começar, né, a parecer que vai levantar voo e explodir, não tá legal, então melhor trabalhar com uma qualidade mais baixa ou com menos fotos. São testes que tem que ir fazendo para ver até onde o computador aguenta, né? Eu vou deixar no médio. Só apertar OK. E ele vai processar. Então, isso que ele está fazendo agora é o SFM. Ele está identificando, né, o conjunto dos pixels iguais em cada fotografia e está alinhando elas.
Aí o legal do Fotscan é que a gente vai fazendo cada etapa, mas eu tenho um controle sobre cada uma dessas etapas. Deixa eu ver se ele vai processar. Se ele for demorar muito, eu cancelo. Acho que ele vai demorar um pouquinho. Ok, eu vou cancelar e pegar esse modelo que eu já tenho pronto, né? Mas basicamente o que ele vai fazer primeiro é isso aqui. Ele vai gerar pra mim, deixa eu pegar esse que não tem os marcadores. Ele vai gerar essa nuvem de pontos esparsa, que a gente chama, né? É o primeiro alinhamento que ele faz entre as imagens. Aqui embaixo ele vai mostrar um Vzinho. Isso quer dizer, quando tem esse Vzinho, que ele conseguiu utilizar essa foto para alinhar. Quando ele não consegue utilizar uma foto, ele não conseguiu referenciar, vai ficar um X. Aí a gente pode excluir essa foto, ver, tentar entender por que não funcionou, né? Tá. E aí a gente consegue ver aqui, nessa... Deixa eu fechar aqui. Nessa pastinha. No caso, eu botei 275 fotos e ele alinhou todas as fotos. Então, ok. Tá tudo certo. Antes de ir para a próxima etapa, o que eu gosto de fazer? Primeira coisa, vocês conseguem ver, acredito, né? Aqui que tem a minha edificação. E tem um monte de coisa no entorno. Porque na minha foto não tem só a edificação, né? Tem as coisas do entorno. Então, o que ele conseguir associar, ele vai gerar nuvem de pontos também. Se o meu objetivo é só edificação, eu não preciso dessas coisas que estão no entorno, eu posso apagar esses pontos, porque é mais ponto para o software processar e não tem necessidade, né? Esses pontos não me interessam. Tem um monte de ponto aleatório também. Então, eu posso fazer uma limpeza. Eu gosto sempre de fazer essa limpeza antes de ir para a próxima etapa, porque eu otimizo o meu processamento, né, e deixo o meu modelo mais limpo. Duas formas de fazer essa limpeza. Uma é manualmente. Aqui nessas ferramentas tracejadas que tem em cima, eu consigo selecionar os pontos e eu posso apertar Delete. E aí eu vou apagando esses pontos. Com bastante cuidado, porque às vezes a gente acha que está selecionando só uma parte, mas quando a gente rotaciona, a gente está selecionando mais do que deveria. Então é sempre bom selecionar, dar uma olhada, ver se não pegou nada do que não deveria antes de apagar, né? Minha dica também, cria uma cópia desse processamento em Duplicate, porque se apagar alguma coisa depois e quiser voltar, tem uma cópia feita ali, né? Sempre bom. Tá, outra forma interessante de trabalhar com essa limpeza. O Fotscan tem esse box, que é essa linha aqui bem fininha, cinza, né? Em volta do modelo. O que é esse box? Eu tô basicamente dizendo pro software o que eu quero que ele processe. Então, se eu diminuir a área, né, desse box só para minha edificação, os pontos que estão fora desse box, o Fotscan vai ignorar e não vai processar. Então, também é uma forma mais rápida, né, de limpar essa nuvem sem ter que ficar fazendo isso manualmente. Para editar esse box, é um pouco chatinho no início, mas são essas três ferramentas aqui do lado. Então, se eu clico, ele já ativa, né, essa edição. Então eu posso diminuir esse box. Aí eu tenho que voltar aqui para a setinha para ativar a rotação. E eu vou ajustando, né? E nesse outro do lado eu posso rotacionar esse box também. Então eu posso ir ajustando isso para ficar mais certinho com o meu modelo. Agora ficou bem torto. Pronto. Aí aqui o que tá fora, aqui eu não vou ajustar certinho, porque demora um pouquinho, né? É um trabalhinho de ficar olhando, girando e ajustando. Mas a ideia é que o que tá fora, né? Então aqui no caso, esse pedaço que tá fora, ele já vai ignorar no próximo processamento. Tem que tomar bastante cuidado, porque às vezes eu posso ter uma edificação, por exemplo, alta, tem uma torre, e o pedaço da torre tá fora desse meu box aqui. Ele vai cortar, não vai processar. Então, tem sempre que tomar cuidado para ver se esse box tá pegando tudo que eu quero e deixando de fora o que eu não quero. De qualquer forma, às vezes uns pontos mais gerais, que estão mais longe, de céu, eu apago, às vezes, na mão mesmo, né? Seleciono, deleto e ajusto esse box mais certinho no que eu quero. Ou no caso de ser uma área inteira, eu ainda não sei direito o que eu quero o que ele vai gerar de ponto, o que eu quero apagar, o que eu quero deixar. Dá pra mandar ele processar tudo, não tem problema. Essa limpeza é mais pra otimizar mesmo, né? Esse processamento e economizar tempo.
Então, terminei de ajustar. Próxima etapa é seguir mesmo que tá aqui. Alinhei as fotos, eu vou construir a nuvem de pontos densa, que é esse daqui. Aí, nesse caso, essa minha já tá mais limpa, porque na nuvem de pontos esparso eu já fiz essa limpeza antes de processar, né? Agora o box eu mexi, mas o que ele vai fazer é um novo, não um novo alinhamento, né? Mas ele vai continuar esse alinhamento e vai gerar uma nuvem de pontos mais densa. Parece quase um modelo sólido, né? Mas é um modelo de nuvem de pontos mesmo. E essa densidade vai depender da qualidade e da quantidade de fotos que eu utilizei, né? Nesse caso aqui tem 1.899.422 pontos esse meu modelo. Mas os modelos que eu trabalhei inicialmente no primeiro levantamento que eu fiz, que tinham menos fotos, tinha bem menos, tinha 10 mil pontos, eu acho. Assim, é uma quantidade bem menor, né? E isso vai interferir no resultado final do meu modelo. Tá. Aí, nessa parte da nuvem de pontos densa, eu posso fazer uma nova limpeza, porque às vezes nessa nuvem de pontos esparsa a gente não consegue ver direito, né? Eu não gosto de mexer muito perto do meu objeto, porque às vezes eu não tô vendo direito o que é aquele pedaço, pode ser que seja importante. Então eu gosto de, na nuvem de pontos esparsa, apagar mais o que tá longe, que eu sei que é em torno, que não vai precisar. E na nuvem de pontos densa, que eu tenho um controle melhor do meu objeto, aí sim, né? Eu pego e apago pontos mais perto da minha edificação, que eu sei que eu não vou precisar. E o legal é que como ele faz um 3D, às vezes pode ter um poste aqui, que estava na frente da fachada. Eu simplesmente pego e apago esse poste. E aí eu vou ter a fachada sem ele na frente, porque eu tenho o 3D da área, né? Aqui, por exemplo, eu tinha um carro que estava nessa fachada. E aí eu apaguei ele depois. Deixa eu mostrar nesse meu modelo final aqui. Ó, essa nuvem de pontos densa. A diferença desse pro outro é que aquele eu processei com qualidade média e esse foi com qualidade alta. Né? Aí eu tirei o carro ali, parece que teve uma explosão, mas foi só o carro que eu apaguei, porque eu queria a vista dessa fachada sem o carro na frente. Então, como eu tinha foto de ângulos que me permitiam ver a fachada sem o carro, né? Ele gera o 3D e problema resolvido. Tá, terminei a nuvem de pontos densa, terminei de limpar o meu modelo. Próxima coisa que eu vou fazer é construir a mesh. A mesh é a malha triangular e regular. Basicamente, o que o software vai fazer é ligar os pontos da nuvem e fazer um modelo sólido. Geralmente, o que demora mais? Alinhar as fotos e gerar nuvem de pontos densa. Geralmente, mesh e textura é um pouco mais rápido, porque ele só vai ligar os pontos e texturizar conforme a foto. Aqui, a nuvem de pontos ela não está texturizada. O que o software faz é utilizar o pixel da foto que ele usou para gerar nuvem de pontos, ele pega a cor desse pixel e coloca aqui. Então parece que o modelo tá texturizado, né? Mas é só a coloração do ponto do pixel. Então, terminei, vou lá, Workflow, Build Mesh, e ele vai gerar o modelo 3D de malha. A princípio o modelo não vai estar texturizado, ele vai estar, deixa eu ver se... Ele vai estar assim. Parece que está texturizado, mas de novo ele não está texturizado, ele está só com a cor dos pontos, né? Então essa é a malha Team, a gente consegue visualizar ela aqui sólida. Em wireframe, tá bem densa, né? A malha a gente também consegue editar. Eu consigo selecionar a parte dela e apagar. Só que ela é um pouquinho mais ruim de mexer, porque como ele ligou os pontos, né? Às vezes eu quero apagar um pedaço, mas esse pedaço tá colado no outro pedaço, então é um pouquinho mais chatinho de limpar. Jogando isso num software de modelagem geométrica, a gente consegue ter um controle maior para editar do que aqui no Photoscan, né? Mas eu consigo fazer ajustes. E lembrando sempre desse box, de um processamento para o outro, se esse meu box deixou alguma coisa de fora, ele não vai processar na etapa seguinte, ele vai ignorar, né? Então tem sempre que tomar cuidado. Tá, terminei minha malha, tá ótimo, era isso que eu queria. Próxima etapa, Build Texture, que daí sim ele vai pegar as texturas, ele vai pegar as imagens, as fotos que eu utilizei e vai texturizar o meu modelo. Aí vai ativar essa opçãozinha aqui. Aí sim é o modelo texturizado. Tá, alguma pergunta? Não? Certo.
Tá, assim, o básico mesmo, é isso. É só ir seguindo aqui as etapas e limpando o modelo com cuidado, porque no início realmente é muito ruim de ficar girando, né, e entender como é que funciona, mas depois que pega a manha, é tranquilo. Tá, gerei o meu modelo, o que eu posso fazer? Eu posso exportar nuvem de pontos, se eu quiser, né, para utilizar em outro software. Eu posso exportar a malha texturizada e posso gerar ortofotos. Tá, antes de ir para ortofoto, dicas de processamento. No Photoscan, eu posso trabalhar com máscaras. O que seriam as máscaras? Se eu clicar 2 vezes aqui, ele abre a foto. A máscara seria uma forma de eu dizer também para o Photoscan o que eu quero que ele processe e o que eu quero que ele ignore. Então, eu tenho como, por exemplo, eu posso contornar a minha edificação e pedir para ele considerar só ela e ignorar o resto. Eu posso fazer isso no Photoscan mesmo, ou eu posso fazer isso em outro software, tipo Photoshop, e depois importar as máscaras aqui. Então, para gerar a máscara, eu preciso... O problema dessa parte é que eu preciso fazer isso foto por foto, manualmente. Então, dependendo da quantidade de fotos que eu tenho, pode ser que não compense. Mas se for pouca foto, se for um objeto mais simples, vale a pena porque o processamento vai ser bem mais rápido, né? E eu não vou precisar limpar a nuvem de pontos porque ele vai considerar só o meu objeto e vai ignorar o entorno. Então aqui nesse lacinho, eu posso clicar e eu posso ir contornando aqui, mais ou menos, né? A minha edificação. Aí lembrando, eu vou ter que fazer isso foto por foto. E vai ter foto que não vai ser assim tão simples de contornar, né? Então é um pouquinho chato. Mas é uma opção bem boa. Sim. Não, teria que fazer em todas, porque se tu não fizer em todas, as fotos que tu não fez, ele vai considerar o entorno. Aí... Só que, tipo, nesse meu caso, eu tenho 550 fotos. Eu não acho que vale a pena eu fazer isso nas 550 fotos. Eu prefiro deixar o meu computador trabalhando mais tempo e processar tudo e depois eu apago, né? Limpo na própria nuvem de pontos esparsa, do que eu ficar fazendo isso em 550 fotos. Mas, dependendo de quantas fotos eu tiver e do meu objeto, compensa, né? É uma possibilidade. Então, eu contornei. Aí eu posso clicar aqui com o botão direito. Eu contornei a minha edificação, né? Então eu vou botar inverter seleção, porque eu quero que ele tire o resto, não a edificação. E depois eu vou botar adicionar seleção. Pronto. Agora, o que tá em preto aqui, ele não vai processar. E o que tá aqui dentro, né, colorido, é o que ele vai processar. Só que fazer isso para todas as fotos é, né, terrível. Geralmente, a maioria dos tutoriais que tem no YouTube ensinando a fazer máscara no Photoscan é com objeto pequeno. Objeto pequeno o pessoal coloca num fundo, né, sei lá, branco, verde, preto. E aí no próprio Photoshop eu pego lá, sei lá, a varinha mágica e ele já seleciona esse fundo pra mim. Então eu consigo criar essa máscara de forma automática muito mais fácil. Então é perfeito. Agora, nesse caso, assim, mais pra área de arquitetura, que eu tenho uma edificação, que eu tenho todo o entorno, que cada foto, o entorno vai ser diferente, né, depender do ângulo. É muito trabalho. Fazer isso de forma automática é difícil. Até posso tentar, né, e fazendo ele pegar mais automático, só que vai dar um trabalho enorme. Então eu acho que, dependendo do caso, não vale a pena. Se eu tô fazendo um DSM de uma fachada, que a parte que eu quero tirar é só o céu que tá em cima, é pouca coisa, ok, talvez valha a pena, né? Não é tanta foto, é pouca coisa para selecionar. Então vai depender de cada caso, né? Mas é legal saber que é possível fazer isso, porque dependendo do caso pode ser útil. Porque daí ele não vai me gerar esse entorno todo, né? Vai ser só edificação e aí é muito mais fácil. Aí a máscara, de forma mais resumida, é isso, né? Tem que ir clicando em cada foto e fazendo a máscara em cada foto. Tá. Em relação agora à orientação do modelo e à ortofoto. O que acontece? Quando eu utilizo foto de drone, o drone tem um GPS. Então, quando eu coloco as fotos no Photoscan, essas minhas imagens já vêm referenciadas. Se eu vim aqui em Reference, só tem que tomar cuidado que, se eu não me engano, a versão de teste do Photoscan, eu não consigo mexer em tanta coisa. Que eu lembro que eu fui dar uma aula e o pessoal não estava conseguindo mexer tanto nessa parte de marcador e da parte de georreferenciar, por ser a versão de teste, né? Do Photoscan. Essa minha versão não é de teste, então eu tenho
acesso a basicamente tudo. Então aqui nessa área de referência, se eu vim aqui, DJI é o drone, né? Então as fotos do drone eu tenho. Longitude, latitude, altitude, tá tudo referenciado conforme o GPS do drone. Aí tem um detalhe que eu descobri agora no meu mestrado. Algumas das imagens não estavam boas, eu editei no Lightroom para melhorar a qualidade delas, porque elas estavam muito embaçadas. O drone embaçou a câmera na hora que ele estava voando, então eu editei as fotos para tirar esse embaçado. Só que o que aconteceu? Ele perdeu a referência do GPS, então isso é algo que eu ainda vou ver como é que eu conserto, então tem que tomar cuidado. E foto de câmera terrestre não tem GPS, então também não tem referência, né? Deixa eu achar as da Canon. Essas aqui são as da Canon, também não tem. Então só o que eu tenho referenciado são as fotos do drone que eu não editei. Nesse caso, como eu misturei tudo, ele utilizou essas referências que eu tinha para tudo e o meu modelo ficou georreferenciado certinho. Mas se eu não tivesse isso, ele não teria ficado. Então o que acontece? Se eu vim aqui em View, eu consigo trocar o modo de visualização do meu modelo, eu posso trocar para ortográfica e eu posso trocar para vista de cima. Tá? Top. Pronto. Tá, o que acontece? Meu modelo está torto, né? Se eu for olhar aqui os eixos do Photoscan, o meu modelo está torto. 99,9% das vezes ele vai estar. Porque o que acontece? Ele tá aqui, nesse caso, ele tá georreferenciado pelo GPS. Então, se eu for no Google Maps, por exemplo, e colocar na localização, eu vou ver que a minha edificação está exatamente nessa posição. Então, essa é a posição original verdadeira dela. Por isso que ela tá assim torta. Se eu não tiver as informações do GPS, ele vai gerar, eu acredito, qualquer coisa aleatória. Mas eu posso arrumar essa referência dele aqui dentro do software, né, para deixar a vista certinho conforme eu quero. Nesse meu caso, eu não fiz isso, eu preferi deixar as coordenadas do GPS. Por quê? Porque eu estou trabalhando com uma praça inteira e eu estou fazendo vários processamentos diferentes. Como eu estou utilizando foto aérea em tudo, como eu tenho essa informação do GPS em todos os processamentos que eu estou trabalhando, tanto do museu, quanto das quadras, quanto da praça, tudo tá com a mesma referência. Então, para eu juntar isso depois, o fato de estar tudo com a mesma referência é perfeito, porque daí eu não preciso me preocupar se eu estou colocando aquela edificação no lugar certo que ela tem que estar, né, na posição real dela, porque já está tudo georreferenciado pelo mesmo, né, pelas mesmas coordenadas que são as do GPS. Então, nesse meu caso, não compensa eu alterar isso, né? Então, eu não estou mexendo com isso, eu estou me adaptando às coordenadas reais da edificação. Mas no caso de não precisar, eu estou trabalhando com modelo único, eu quero deixar ele alinhado com os eixos do Photoscan, porque se eu alinhar com os eixos do Photoscan, e eu vim aqui nas vistas, né, frente, trás, direita, esquerda, eu consigo ver a fachada certinho, a vista ortográfica. Nesse caso eu não consigo, porque a minha edificação não está alinhada com os eixos do Photoscan, ela está alinhada com o GPS, né, então, na verdade era para eu estar vendo assim, né, mas eu não tô, porque não tá alinhado com os eixos daqui. Não sei se deu pra entender isso que eu expliquei agora. Mas é uma questão bem importante. E é a partir disso que eu vou colocar os eixos do meu modelo para gerar a ortofoto. Tá. Então, duas formas de gerar ortofoto. Se eu quiser trabalhar com o GPS como eu tô trabalhando, ou se eu não quiser... Eu não quero alinhar com o eixo do Photoscan, eu só quero gerar ortofoto de forma rápida, né? Só o que me interessa. Como que eu faço isso? Eu trabalho com marcadores aqui dentro do Photoscan. Então, aqui nesse meu modelo, eu coloquei aqui um ponto 1, um ponto 2 e um ponto 3. Aí eu indiquei para o Photoscan que do ponto 1 ao ponto 2 é o meu eixo Y e do ponto 2 ao ponto 3 é o eixo X. E a partir disso, ele gera a ortofoto para mim, sem eu ter que botar medidas de referência, nem nada do tipo, né? E aí, se eu quiser obter a ortofoto de cada fachada, eu vou ter que colocar outro ponto aqui nessa fachada, porque ele vai me gerar a ortofoto só desse plano que eu marquei, né? E o ruim do Photoscan é que ele só gera uma ortofoto por vez. Então, eu gerei aqui a ortofoto dessa fachada, que tá aqui, a partir desses eixos que eu marquei. Se eu gerar a ortofoto de outra fachada, marcando outros pontos, ele vai apagar essa e substituir pela outra. Então, eu preciso, tipo, salvar e fazer uma ortofoto nova. Aí, para fazer essa ortofoto, como é que eu faço, né? Eu vou voltar aqui.
a gente marca os pontos pelas imagens e confere depois no modelo 3D para ver se esse ponto ficou marcado certinho. Então, no caso desse ponto, deixa eu ver aqui uma imagem. Eu quero marcar, no caso, esses pontos 1 e 2, né? Eu vou pegar uma foto onde eu consigo ver esses pontos 1 e 2. Deixa eu excluir esses daqui, aí eu faço de novo para vocês verem. Ok, vamos ver. Aqui. Tá, pronto. Essa imagem eu consigo ver bem os meus pontos. Então eu vou dar um zoom aqui. Tá, opa. Tá, o meu ponto 1 vai ser mais ou menos aqui. Clico com o botão direito, criar marcador. Ele vai demorar um pouquinho, porque a partir do momento que eu marquei um ponto nessa foto, ele já vai marcar esse ponto em todas as outras fotos de forma automática. Então eu não preciso marcar em todas as fotos, se marca em uma, ele já vai fazer isso pra mim automático. E aqui embaixo ele vai me mostrar todas as fotos em que esse ponto aparece e ele conseguiu identificar. Pronto, tá aqui, ponto 1. Aí aqui tem a bandeirinha. O que tem a bandeirinha é porque o ponto aparece, e o que não tem a bandeirinha é porque o ponto não tá visível na imagem, né? Aí é sempre bom, quando eu fizer isso, conferir no modelo 3D pra ver se tá certinho. Porque às vezes a gente marcou um ponto, mas ele entendeu que esse ponto é mais pro lado e não era bem ali que eu queria. Então é sempre bom ir olhando no 3D pra conferir. Mas a princípio, né? Tá certo, era bem esse ponto que eu queria. Agora eu vou voltar lá na imagem e vou marcar o meu ponto 2. Eu posso utilizar qualquer linha de referência. Eu podia estar utilizando uma janela, né? Podia estar utilizando a porta, mas como a minha edificação é grande, eu preferi utilizar, né, a fachada inteira, né, a parede inteira. E se eu tiver a medida, se eu tiver essa distância, no caso dessa edificação, eu tenho o levantamento dela no AutoCAD. Então eu posso pegar essa medida e inserir aqui no software e aí eu vou ter o meu modelo em escala, né? Mas para gerar ortofoto não precisa. Tá, ó. Aqui eu vou fazer mais ou menos um chute, né? Porque o meu alinhamento não vai ser aqui, vai ser mais ou menos aqui. Continuando reto. Então eu vou criar o meu ponto 2. Demora um pouquinho até ele associar em todas as fotos, né? Aí sempre vai aparecer aqui no cantinho, né, os pontos que eu tô criando. Pronto, criei meu ponto 2. Agora eu vou criar meu ponto 3, mas eu vou utilizar outra foto, porque o ponto 3 que eu quero não tá nessa imagem. Então vamos ver, ponto 3, aqui. Meu ponto 3. Eu peguei aqui embaixo, foi. Pronto. Aqui eu tô fazendo assim, mais ou menos. A gente tem que tomar cuidado na hora de marcar. Porque essas pilastras da minha edificação, elas não são iguais, né? Esse meu ponto aqui, eu não consigo chegar reto naquele meu ponto de lá. Que aquele meu ponto de lá eu marquei mais em cima. Mas as pilastras não são iguais. Então eu tenho que tomar cuidado nessas marcações que eu fizer pra ver se eu tô pegando um eixo mais certinho, né? Dar uma estudada na geometria pra ver se é isso mesmo. Aqui. É que esse meu eu já tinha feito um estudo e eu sei que esse ponto alinha mais ou menos com esse ponto dali, né? Mas tem que tomar cuidado na hora de fazer isso. Então, tá marcado os meus pontos, tá tudo ok, é isso que eu quero. Agora aqui em Reference, eu vou pegar o meu ponto 1, que é esse aqui, e o meu ponto, segurando o Ctrl, né? Ponto 2. Vou clicar com o botão direito e vou botar Create Scale Bar. Ao fazer isso, ele vai conectar esses dois pontos. Então, eu posso agora dizer para o programa que essa conexão é um eixo, né? E eu vou pegar o ponto 2 e o ponto 3 e vou criar também o Scale Bar. E eu estou dizendo para o programa que isso aqui é outro eixo. Aí é bom que aqui no 3D a gente consegue ver também se está certinho ou se conectou errado. Às vezes ele conecta, sei lá atrás, tem que sempre ir olhando para ver se está certinho, né? Se eu quiser, eu posso colocar aqui a distância de um ponto para outro, para botar o meu modelo em escala, né? Se eu tiver essa medida. E eu posso colocar as coordenadas desse ponto também, se eu tiver, né, as informações.
Então, ok, criei. Para criar a ortofoto, o básico que eu preciso é isso. Agora eu venho aqui em Workflow e vou em construir ortomosaico. Ele vai abrir essa janelinha, eu vou em planar. Aqui em Projection Plane, eu vou selecionar Markers, que são os marcadores que eu criei. Então, o que eu tenho aqui? Horizontal. Horizontal é o meu ponto 2 até o meu ponto 3. E vertical é o meu ponto 2 até o meu ponto 1. Foi aquele primeiro que eu criei lá em cima. Eu vou deixar no vertical, mas posso deixar no horizontal, tanto faz. E vou dar OK. Agora ele vai demorar um pouquinho também, que ele vai processar. Então, no caso, ele vai me gerar a ortofoto dessa fachada principal. Se eu quiser das outras, eu vou ter que ir lá e marcar outros marcadores, novos pontos nas outras fachadas e fazer esse mesmo processo. Como aqui eu já defini um eixo, ele já vai gerar a ortofoto, né? E se eu quiser botar as medidas, daí eu posso ter um modelo em escala. Então, da ortofoto básico é isso. Vai demorar uns minutinhos. Tá. Se eu não quiser utilizar as referências do GPS, não me importa, eu quero deixar o modelo georreferenciado com o Photoscan mesmo, para que indo nas vistas eu coloque frente, lado, e ele já me dê a vista ortográfica certinho, e eu não precisar ter que ficar fazendo isso de criar marcador e tal. Para isso, eu vou ter que inserir as coordenadas de cada ponto. Na verdade, eu vou ter que criar marcadores e vou ter que inserir as coordenadas dele para que o programa entenda, né, no espaço o que é o que e ele possa gerar e alinhar com esse eixo. Então, para isso eu vou precisar de medidas da edificação. Se eu quisesse utilizar esses pontos, eu ia ter que saber a altura, eu poderia considerar o ponto 2 como sendo 0, né, 0, 0, 0, aí aqui vai ser 0, sei lá, 10, né, digamos, sei lá, tem 10 metros. Então, eu vou precisar das medidas para colocar o modelo referenciado. Então, se eu não tiver as medidas, aí não precisa, na verdade, ser as medidas precisas. Eu posso utilizar medidas arbitrárias desde que elas tenham relação com as medidas originais da edificação. Por exemplo, eu sei que essa medida aqui é x e que essa medida aqui é 2x. Então, eu posso colocar valores que mantenham a proporção da edificação originalmente. Mas eu vou precisar ter alguma referência para colocar essa escala, né? Alguma pergunta enquanto tá processando aqui? Não sei se deu para entender essa parte de referência. Tem que ir testando, né? Sim. Uhum. Mas o legal é que, a princípio, não precisa das medidas, né? É só marcar os eixos e ele já gera. Então, se eu voltar aqui no Workspace, vai aparecer aqui, ortomosaico. E tá aqui a ortofoto. Aí, só qual é o problema desse meu caso aqui? Eu, infelizmente, que eu saiba, não consegui descobrir. Acredito que não seja possível. Eu não tenho um controle das fotos exatas que eu quero que ele use para texturizar isso. Então, por exemplo, ele utilizou fotos que tem um mato aqui na frente. Sendo que eu tenho fotos que não tem o mato na frente, que ele poderia ter utilizado, né? Porque ele faz um mosaico com as fotos que eu utilizei. Então, tem algumas partes aqui, por exemplo, ele utilizou foto que não tinha sol. E aqui ele utilizou foto que tinha sol. E aí tem umas partes que estão bem zoadas, né? Então, quando eu vou texturizar o meu modelo, eu até consigo trocar aqui, eu posso botar para ele utilizar ortofoto, para utilizar uma câmera só, mas eu não tenho um controle certinho, né, da foto que eu quero que ele utilize em cada trecho, ou do conjunto de foto que eu quero que ele utilize. Então, nesse caso, a ortofoto ficou um pouquinho estranha, mas eu posso jogar no Photoshop e dar uma arrumada geral nisso, mas ele já corrigiu, né? Eu tenho a foto com a vista ortográfica certinho. A textura da telha também tá um pouquinho estranha, né? Mas a geometria, os detalhes da edificação tá tudo aqui. Então, basicamente é isso, né? Aí, pra fazer das outras fachadas, que é o que eu vou fazer depois. Salva essa aqui primeiro, porque ele vai excluir quando eu criar a outra. Ou eu posso criar um chunk novo, né? Copiar esse chunk e pedir pra ele processar a outra ortofoto. E aí eu teria que marcar, por exemplo, outro ponto aqui, e marcar os eixos e fazer esse processo todo de novo. Ai, falando há muito tempo, tomar uma água.
Bom, eu acho que o básico do Photoscan é isso, gente, assim, que nos interessa, né? De geral. Aí aqui eu tenho a câmera, que eu consigo ver todas as fotos que eu utilizei. Ele marca de onde eu tirei, né? A posição em que eu tirei cada imagem. Aqui eu posso desativar a visualização dos marcadores. E, de geral, é isso. Se alguém tiver alguma pergunta... Sim, eu posso... No caso é que eu gerei ortofoto, né? Aí eu venho... Aham. Clica com o botão direito, exportar ortomosaico. E aqui, JPEG, TIFF, PNG. Essa aqui eu exportei até. Deixa eu ver. Ortofotos. Aqui, ortofotos. Tá aqui. Aí eu posso jogar isso no CAD e vetorizar. Aí eu posso exportar aqui em File, tem várias opções. Eu posso exportar os pontos, posso exportar o modelo de malhatinho dando 20 pontos. É que tem a opção de exportar o ortomosaico também. Mas no caso eu vou ter que ir gerando ortofoto de cada uma e exportando, né? Ah, uma coisa bem legal, dá pra criar um PDF 3D também. Se eu vim aqui em exportar modelo, eu tenho a opção de PDF. Eu não vou fazer isso com esse meu modelo porque ele tá muito pesado. Aí o PDF vai ficar um pouco bugado. Mas o que acontece? Ele gera um arquivo PDF e vai estar o modelo lá e eu consigo fazer a mesma coisa que eu faço aqui. Eu consigo rotacionar o modelo, seccionar o modelo. Consigo fazer isso aqui no PDF. Não, não, eu tô aqui pra isso mesmo. Tá. No caso aqui, por exemplo, dessa edificação, eu não tenho o interior, né? É só o exterior. Mas eu consigo seccionar essa nuvem e eu tenho o contorno, né? Que até. Deixa eu abrir o arquivo do Blender que eu tava trabalhando. Workflow. Cria um monte de passo, depois eu não acho mais. Tá, calma. Aqui, Studios Workflows. Eu tô trabalhando com a parte de modelagem geométrica no Blender. Aí eu tô utilizando um plugin para visualizar a nuvem de pontos no Blender, porque o Blender não lê nuvem de pontos, né? Então aqui eu importei a nuvem de pontos e eu consigo seccionar a nuvem. Então eu tenho esse perfil, né? Aí eu não tenho a parte interna, mas eu tenho o perfil da parte externa. Aí e o CAD lê, o AutoCAD lê nuvem de pontos. Então dá pra fazer isso no CAD. 2D, 3D e poder desenhar em cima no CAD mesmo, né? Que eu tô trabalhando com a modelagem geométrica no Blender, porque o meu objetivo é gerar um modelo pra Game Engine, né? É outra coisa. Mas dá pra trabalhar com isso no CAD mesmo, ou no Revit, enfim. Em outros softwares. Mas dá pra fazer isso sim. Inclusive de cima também pra pegar o contorno, né? Da planta e tal. Tá. Mais alguma pergunta? Vou parar de transmitir aqui, então. Então, gente, acho que o básico que eu sei sobre fotogrametria é isso, né? Mas eu tô trabalhando ainda também, tô aprendendo, que é bastante coisa, né? Mas bem legal de trabalhar, dá pra fazer bastante coisa. E são produtos bem precisos que a gente consegue obter. Vai depender da qualidade, né? Das imagens que a gente. Que a gente obteve, das fotos e tudo mais. Isso tudo influencia na precisão do resultado final, mas dá pra ter resultados bem interessantes.
Tem bastante tutorial do Fotscan no YouTube, só que a maioria deles é ou da área de geografia, que daí eles têm outro rigor de precisão com coordenadas, tipo, é outro workflow. E muito tutorial com objeto pequeno que, ok, funciona, mas às vezes pra gente, tá, eu não consigo fazer isso com a minha edificação, com a minha quadra inteira, então acho que a maior dificuldade que eu tive foi essa, assim, eu assisto um monte de vídeo, mas eu tenho que tentar aplicar isso pro meu contexto, que às vezes não é o mesmo e é diferente, né? Então, até por isso que eu quero postar esses vídeos no YouTube, que é ter algo específico pra arquitetura, que eu acho que não tem tanto e já vai ajudar, né? É que eu tô trabalhando com Game Engine, que são softwares, não sei se tu conhece, né? Tipo Unreal, que é um software para desenvolver jogo. Só que o jogo, na verdade, é um ambiente virtual interativo 3D. Então eu posso programar o que eu quiser na Game Engine. Aí que eu tô trabalhando no meu mestrado é mais a parte de modelagem, mas eu tô programando alguma coisa, então eu tô programando pro usuário andar pela praça e quando ele chegar perto da edificação, aparece uma opção para ele obter informações da edificação, sabe? Só que é workflow de jogo, porque eu tô utilizando um software que é pra jogo, né? Então, é assim, é bem complexo, porque é outra coisa, é outra história, e esses modelos de fotogrametria são muito pesados. A malha é muito pesada, e deu pra ver ali que ele tem muita irregularidade, então eu tenho que corrigir isso, aí tem que fazer mapeamento de textura, mas a minha dissertação vai estar com tudo isso lindamente resumido, explicado. O objetivo é para que as pessoas não passem esse trabalho que eu passei nesses últimos 2 anos, tendo que estudar tudo isso, tá tudo resumido, né? Um dos meus produtos vai ser entregar esse panorama de todas essas aplicações, né? De como trabalhar com tudo isso também. Não, beleza, à medida que vocês forem precisando, vocês vão falando. Assim, eu não sei tudo, mas o pouco que eu sei, que eu consegui ajudar, tamo aí. Beleza. Tchau, gente. Boa noite. Tchau.